Meus irmãos, a gente está com a presença de Richard. Richard é pastor, é missionário no Palavra da Vida Norte, lá em Belém. Richard tem estado conosco como nosso missionário aqui da igreja há mais de 10 anos. Richard também tem um defeito gravíssimo. Richard é meu cunhado, vê só. Mas cunhado não é parente. É, né? Esse problema grave. Ele roubou minha irmã. O que é que eu faço com ele, irmãos? Não é possível, né? Mas graças a Deus, Richard tem encaminhado ele, minha irmã, a família, na dependência do Senhor, na suficiência do Senhor. Está aqui conosco, vai amanhã conosco lá para o sertão, para a conferência que a gente sempre faz todo ano com os obreiros do sertão. E hoje ele está pregando aqui a palavra, a gente tem o privilégio de estar com ele. Deus abençoe você, Richard. Amém, amém. O privilégio é meu. Graça e paz, amada igreja. Prazer estar com os irmãos. Alegria muito grande. De longe a gente vai acompanhando alguma coisa. E quando temos a chance de estar por aqui, é uma alegria muito grande. Infelizmente, a parte mais bonita, mais legal ficou em casa. Foi a esposa e as crianças. Nossa filha está com 18 anos, não estou nem acreditando nisso. E o nosso garoto com 16, com 1,80 m, piorou, né? Mas ainda consigo bater nele. Mas estamos servindo lá com a Palavra da Vida Norte, lá na terra do Pará. Chegou no Pará, parou, comeu açaí. Quem gosta de açaí? Olha aí. É a terra do açaí, estamos servindo lá, vai completar agora em dezembro, 15 anos, que o Senhor nos deu esse privilégio muito grande de estar servindo com a Palavra da Vida, com o Instituto Missionário, que tem recebido jovens do Brasil inteiro, jovens casais também, e alguns internacionais. Este ano tivemos o privilégio de ter um casal de Moçambique, uma jovem de Honduras, buscando treinamento, principalmente missionário, principalmente a partir do segundo ano. Primeiro ano um pouco mais aberto, quem quer tirar um ano para aprofundar mais sua fé. Nós temos este ano a aluna Fadiane, que é daqui da igreja, que está conosco lá. E tem sido uma alegria ver esses jovens ali chegando ao Instituto, crescendo, e depois o Senhor conduzindo, e tem tido ex-aluno em vários tipos de ministérios, em vários lugares do Brasil e do mundo. Isso alegra muito nosso coração. Este ano, pela bondade do Senhor, foi o maior número de alunos da escola. A escola começou em 92 e tivemos este ano 115 alunos residentes ali no dia a dia conosco. E além de outros treinamentos que a gente promove para as igrejas, líderes leigos e assim vai. Então, eu sei que a igreja é grande, eu sei que são muitos missionários, eu sei que é difícil você acompanhar todos eles. Talvez vocês nunca me viram, mas saiba que você, engajado e congregando nessa igreja e servindo ao Senhor, você também faz parte dessa recompensa. Você também é parte da obra do Senhor aqui e onde o Senhor tem agido por meio de vocês, através dos missionários espalhados por esse mundo afora. Então, sinta-se parte por isso e alegre-se também com essas notícias. Amém, queridos? Prazer estar com os irmãos. Eu começo a mensagem, vou ver aqui, a gente vai caminhando aqui com nossos amigos lá em cima, porque não funcionou o laptop aqui. Eu começo com a frase de um homem americano, viveu entre 1860 e alguma coisa, 1947. Em 1928, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter contribuído para uma assinatura chamada Pacto de Paris, em que a ideia era promover paz, não guerra. Não deu certo, porque logo depois veio a Segunda Guerra e devastou a Europa. Mas ele disse essa frase, não sei quantos de vocês já ouviram essa frase, que diz: eu divido o mundo em 3 classes de pessoas. Os poucos que fazem as coisas acontecerem. Os muitos que
que assistem as coisas acontecerem. E a esmagadora maioria que não tem noção do que acontece. Interessante. Alguns estão com as mangas arregaçadas, estão trabalhando, estão servindo, estão sendo agentes de transformação, estão interessados em ver as coisas acontecerem e se entregam para isso. Outros talvez fiquem apenas na torcida, assistem, às vezes com críticas, às vezes com dúvidas, será que vai dar certo? E essas coisas podem ser para o bem ou para o mal. E, segundo ele, a esmagadora maioria nem sabe do que se trata. Essa frase, embora seja interessante, ela não é totalmente verdadeira para nós. Nós que seguimos o Senhor Jesus. Porque quando nós dissemos ao Senhor e cremos nele e vamos segui-lo, ele nos salva, nos regenera, nos justifica, já nos glorifica, pertencemos a ele, nós não temos escolha, nós estamos envolvidos com a missão dele. O que é interessante, quando olhamos para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que tem um Deus em missão. E embora esse Deus se baste, ele não precisa de ninguém e de nada, segundo os seus propósitos eternos, ele quis chamar um povo para si mesmo, com quem ele tem uma aliança. E por meio desse povo manifestar sua glória, e manifestar sua glória entre as nações. Quando você vai lendo de Gênesis e vai seguindo o registro bíblico e o progresso da revelação, você percebe isso. Portanto, há um princípio que eu queria deixar para nós hoje, pela manhã, nessa mensagem, que diz que Deus está em missão e nós somos convocados a enxergar, nos envolver e enfrentar suas dificuldades juntamente com ele. Antes da missão ser nossa, ser da igreja, esta missão é de Deus. E porque é de Deus, não vai fracassar. Eu posso fracassar, você pode fracassar, a gente pode não se envolver como deveria, mas Deus sempre tem controlado a história. E seus propósitos eternos estão se cumprindo. E quando olhamos para o Apocalipse e temos uma imagem da eternidade, diz o texto bíblico que na presença do Cordeiro haverá pessoas, gente de todas as raças, tribos, línguas e nações, diante do Cordeiro, lavados, purificados, limpos. Gente de tudo quanto é jeito que o Cordeiro tem comprado com seu sangue. Isso vai acontecer. O Senhor tem feito isso. Nós estamos agora, nessa geração. Muitas outras nos antecederam, muitas outras nos virão, nós não sabemos até quando. Mas o Senhor tem feito, realizado o seu propósito, a sua missão. E qual é essa missão de Deus? Se nós pudéssemos resumir numa frase, qual seria a missão de Deus? Uma proposta seria dizer que a missão de Deus entre nós é glorificar a si mesmo. Ser reconhecido, ser exaltado, ser engrandecido, ser glorificado, porque toda a beleza está nele. Ele é a perfeição. E ele faz isso ao redimir pessoas. Deus está formando um povo dentre todos os povos. Mas também restaurando a criação. O Senhor disse que haverá novos céus e nova terra. Aquilo que o Senhor deu como para nós, de cuidarmos desse jardim, de cuidarmos da criação. Não nos dobrarmos perante ela como se ela fosse Deus, mas cuidarmos porque a natureza manifesta o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e nós devemos desfrutar disso. E Deus também restaurará todas as coisas, diz Colossenses, por meio da reconciliação feita por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante isso, porque o que eu quero que nós percebamos, é que a missão é de Deus, Ele está fazendo isso, e nós somos cooperadores com Ele.
não está centrado em nós. Deus não está olhando para nós e coçando a cabeça e dizendo assim, puxa vida, será que eles vão conseguir? E se eles não fizerem? Não, a missão é dele. Mas é interessante que ele nos quer envolvidos. Olha só alguns textos bíblicos que demonstram essa percepção da missão de Deus e nós fazemos parte desse propósito. Olha só quando Deus fala com Abraão e depois Abraão: sai da tua terra, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai, vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você. O texto não diz, Abraão, se esforce para você ser, não, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Estou chamando você, estou tocando você, estou transformando você e por meio de você eu farei a minha missão. E nós desfrutamos disso, nós somos filhos de Abraão, filhos da fé. Olha, quando Jesus fala com os discípulos em João capítulo 15, o Senhor fala assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Mas no mesmo capítulo ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer alguma coisa, é isso? Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu os chamei, vocês são meus, vocês devem permanecer em mim, porque vocês creem em mim, que vocês devem me seguir, me obedecer. Eu estou em vocês, e por eu estar em vocês e vocês em mim, eu quero que vocês deem fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós vamos dar frutos, mas é o Senhor que nos leva a dar os frutos. Na linguagem de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: porque nós, Paulo, Cefas, Apolo, nós somos o que de Deus? Cooperadores. Não é que Deus precise, não é que Deus não sabe o que fazer, mas nos dá essa alegria e nós podemos saber disso e nos alegrar com isso e nos envolver com Ele, sendo cooperadores de Deus. Vocês, coríntios, são lavoura de Deus, edifício de Deus. E por fim, você pode olhar para o ministério do apóstolo Paulo, ver quantos frutos isso rendeu, mas ele fala: eu sou o menor dos apóstolos. E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Sou o que sou pela graça de Deus. E é a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Nossa, que orgulho, Paulo. Mas ele termina dizendo: não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, apenas alguns exemplos dessa demonstração da soberania do Senhor, do propósito do Senhor, da missão do Senhor, do que Ele está fazendo, mas também a nossa responsabilidade. Ele nos chama, nos regenera, nos dá vida, nos torna nova criação, nos dá os dons, nos dá os talentos, nos dá recursos, nos capacita e nos envolve juntamente com Ele para realizarmos a missão. Portanto, o princípio que eu queria que você gravasse hoje pela manhã é esse: Deus está em missão e Ele vai cumprir. E nós somos convocados a enxergar isso, a nos envolver e a enfrentar as dificuldades na realização dessa missão, mas não sozinhos, juntamente com Ele. Como estudo de caso, meus queridos, eu queria olhar para um personagem bíblico. E olhar para esse personagem bíblico e perceber como que o Senhor fez isso por meio da sua vida. Tem muita coisa que nós poderíamos ver, mas a gente vai ver só algumas lições. Eu convido os irmãos para que abram no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias.
Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Então acha Salmos, volta um pouquinho, você vai chegar no livro de Neemias. Eu peço que os irmãos abram Neemias e mantenham aberto a sua Bíblia em papel ou de forma eletrônica, mas no modo avião, no livro de Neemias. Neemias. A gente pode aprender com Neemias a possibilidade de Deus fazer diferença através de nós. O foco é Deus. O foco não somos nós. O personagem principal, protagonista da história, é nosso Deus, o Deus triuno. E nós, por sua muita bondade, somos convocados a fazer parte do que Ele está fazendo. Neemias, podemos dividir o livro em duas partes principais. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 7, seria a reconstrução de Jerusalém, o aspecto físico. O templo já havia sido reconstruído, não era a mesma glória do templo anterior, por Salomão, mas os muros estavam destruídos. E há muita ruína, há muita miséria, há muita humilhação e vexame no povo que ali vivia e na cidade, Jerusalém, que Deus havia escolhido. Para ali ter uma comunidade adoradora do Deus vivo e verdadeiro. A segunda parte do livro, capítulo 8, capítulo 13, seria a restauração de Israel. Não só os muros, mas a espiritualidade, os aspectos sociais, a fidelidade, a ética, o aspecto da adoração do povo ao seu Deus, o Deus da aliança. Nós podemos olhar um pouquinho da história para a gente perceber um pouquinho onde é que está Neemias. Não sei quanto que você está familiarizado com o aspecto da história. Você pode começar desde a era dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vai para o Egito e ali, segundo a palavra de Deus, ficou cerca de 400 anos. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo e sai debaixo da poderosa mão do Senhor, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto. Aquela geração incrédula não entra na terra, uma nova geração, debaixo da liderança de Josué, entra na terra. Eles conquistam parte da terra e por cerca de 40 anos, e entra um período negro da história do povo de Deus, o período dos juízes. Cerca de pouco mais de 300 anos, quase 400 anos, em que o povo vive esse ciclo de falhas, de desobediência, de disciplina, de arrependimento, de libertação, mas de novo em desobediência. Vem o período da monarquia, primeiramente a monarquia unida, com Saul, o rei segundo o coração humano, com Davi, o rei segundo o coração de Deus, e Salomão. Após Salomão, o reino se divide. Roboão fica na parte sul, Judá, e Jeroboão na parte norte. O reino do norte não tem nenhum rei bom, todos eles fracassaram, todos eles ímpios. Finalmente Deus dá disciplina, e no ano 722, a queda de Israel, o reino do norte, pelas mãos da Síria. Em 576, o reino do sul ainda continua, mas ali no finalzinho do século VII e aí no século VI, Judá passa por disciplina. A Babilônia invade, destrói o templo, destrói os muros, destrói e leva cativos os principais, em 3 levas para a Babilônia. Finalmente, a Babilônia é conquistada pelos persas, no ano 539. Tudo isso segundo as profecias que Deus já havia dado a Daniel. Vem o primeiro retorno dos exilados a Jerusalém, em 538. Vem os ministérios dos profetas Ageu e Zacarias. Vem a conclusão da restauração do templo. O templo foi começado, paralisado, retomou, finalmente finalizado, o ano 586. Vem o segundo retorno a Jerusalém, liderado por Esdras. E depois o terceiro retorno, liderado por Neemias. E agora estamos aqui em Neemias, por volta do ano 445, 446, há discussões quanto à data exata desse período. Mas Neemias está lá na Babilônia. Neemias não conhecia Jerusalém, não havia nascido lá. Estamos na fase, muitos anos depois, já dos 70 anos do cativo, estamos no ano 445. Mas no ano 445 termina a reconstrução dos muros. E você pode ver no mapa o trajeto
que eles fizeram nos retornos a Jerusalém, e o próprio Neemias fez a partir da cidadela de Suzã até chegar em Jerusalém, cerca de 1.300 quilômetros. Meses viajando. O projeto do muro vai adiante. A gente observa que Neemias ouve a triste notícia sobre Jerusalém e ora, dezembro de 446. Ele apresenta seu pedido ao rei Artaxerxes, que reinou entre 464 a 424 a.C. E a obra dos muros de Jerusalém é iniciada em agosto de 445. E finalmente os muros, depois de 52 dias, é terminado, são concluídos em outubro de 445. Vá comigo para Neemias capítulo 6, e você tem o registro aqui do término da obra. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. É interessante que Esdras 6,15 fala da conclusão do templo, Neemias 6,15, 16 fala da conclusão dos muros. O texto diz que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Algo extraordinário. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Veja algo extraordinário. Os muros foram reconstruídos. E o que a gente quer pegar nessa história de Neemias é justamente aplicar esse princípio que eu estou passando para vocês várias vezes para gravar no seu coração. Deus está em missão e nós somos convocados a enxergar, nos envolver e enfrentar suas dificuldades juntamente com Ele. Vamos ler Neemias, capítulo 1. E ler o texto bíblico, e eu quero trazer para os irmãos 3 princípios que demonstram a qualidade daquelas que se unem juntamente com Deus para fazer a sua missão. Neemias capítulo 1 diz assim, eu estou com a versão revista e atualizada. Estão comigo? Neemias capítulo 1 diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, e eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo,
e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Muito interessante, meus irmãos, esse momento da história do povo de Deus, e eu quero trazer para os irmãos 3 princípios, 3 qualidades que eu e você precisamos ter se nós queremos enxergar, nos envolver e enfrentar as dificuldades juntamente com Deus para fazer a sua missão, a missão que é dele. Primeira qualidade que nós observamos aqui, meus irmãos, é disposição. Disposição para enxergar e se envolver com a missão de Deus. Pensa aqui na história. Está lá o povo exilado, já teve 2 retornos, e lá está este homem, Neemias. Qual é a sua função? Qual é a sua profissão? Um copeiro do rei. Uma função de um alto cargo de confiança. Ele tinha acesso ao rei, à rainha, ele tinha acesso à corte. A sua função era experimentar a comida do rei e beber a bebida do rei para saber se não estavam envenenados. Você já imaginou? Talvez, imagina Neemias pegando a comida, né? Será? É interessante que o pai de Artaxerxes foi morto por um dos seus cortesãos. Então você imagina esse Artaxerxes, o medo que talvez tinha de ser traído, né, ali no meio da sua corte. Essa era a função de Neemias, um exilado, mas estava tranquilo, sossegado, desfrutando desse cargo que Deus, em sua soberania, havia possibilitado ele realizar. Vida tranquila. Para que se mexer? Para que buscar sarna para se coçar? A vida em ordem. A vida está ganha. Mas aqui está um homem, e aqui está um irmão nosso do passado, que não está focado no seu próprio bem-estar, que não está focado no seu próprio mundo, que não está focado em si mesmo, mas alguém que entende a missão de Deus, alguém que entende os propósitos de Deus para com o seu povo, alguém que entendeu que o Senhor foi justo ao julgar o seu povo, a disciplinar o seu povo e a viver essa humilhação na Babilônia, mas também entendeu que Deus havia prometido que esse povo retornaria a Jerusalém, retornaria à sua terra, seria restabelecido. Ele entendia que por meio do seu povo viria o Messias libertador. O seu foco, os seus olhos, o seu coração, apesar de estar ali, num grande império persa, servindo o homem mais poderoso daqueles dias, segundo a perspectiva humana, mas ele tem os seus olhos e o seu coração que vão muito além disso. O texto diz que ele estava na corte e veio Anani, um dos seus irmãos, talvez irmãos de sangue, talvez não, nós não temos certeza, e vem com alguns de Judá, chegam a comitiva, não sabemos se foram simplesmente por ordem do rei, se o próprio Neemias havia pedido, se eles foram porque foram, não temos certeza, mas fato é que eles voltam. E o que faz Neemias? Versículo 2, lhes perguntei. Se nós temos disposição para enxergar, se nós temos disposição para se envolver naquilo que Deus está fazendo, nós nos interessamos. Nós perguntamos pelas coisas de Deus, nós perguntamos pelo avanço do Evangelho, nós perguntamos pelo avanço da igreja, nós nos preocupamos com os que sofrem porque não conhecem a Cristo, ou aqueles que sofrem porque conhecem a Cristo. Nós nos envolvemos, nós enxergamos, nós temos disposição no coração. Quando temos disposição, o que a gente faz? Eu não importo, eu não pergunto. Ou pergunto por educação, mas eu não ouço. O texto diz que Neemias perguntou e a resposta, a notícia foi terrível, desastrosa. Era uma desgraça que aquele povo vivia. O texto diz, Neemias, você não quer nem ouvir. Os restantes, e lembre-se que os que ficaram depois do exílio, foram os piores, os mais pobres, os incapazes, os rejeitados. Já tinha havido retorno de alguns. Os restantes que ficaram para o exílio, se acham lá na província, estão em que situação? Miséria, desprezo, sofrimento, humilhação, vexame, desgraça. São palavras que você pode aplicar no texto aí.
Esta é a situação, Neemias. Eu não tenho boa notícia. Então, o texto diz que, versículo 4, que Neemias falou assim, puxa, que triste, né? E continuou o seu trabalho, a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Foi isso? O texto diz que Neemias, quando ouviu essas palavras, e esta é uma outra aspecto de disposição do coração, nós paramos para perguntar, nós paramos para ouvir. E o texto diz que ele se assenta, como que, normalmente é assim, né? Quando vamos ouvir uma notícia ruim, a gente senta que a notícia não é boa. O texto diz que ele se senta, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Isso marcou seu coração, isso feriu seu coração, isso mexeu com ele. Por quê, meus irmãos? Ele não está bem. Tudo bem, está exilado, mas não está bem. Não, eu não estou bem, porque as coisas de Deus não vão bem lá. Porque o povo de Deus não vai bem lá. Porque a cidade de Deus não vai bem. Porque os propósitos de Deus precisam ser cumpridos. Eu tenho que chorar, eu tenho que lamentar, eu tenho que, o texto diz, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não tem ordem bíblica para nós jejuarmos. Os judeus jejuavam apenas uma vez no ano, no dia da expiação, ou diante de um acontecimento terrível. Paravam de comer e viviam diante de Deus esse sofrimento, esse desespero. Neemias está tocado, Neemias está diante de Deus, percebendo, enxergando, e nós vamos perceber que ele não está só enxergando e lamentando, mas está pensando, como é que eu vou me envolver nisso? Aqui está, meus queridos irmãos, um primeiro aspecto para nós pensarmos, o aspecto da disposição. E alguns de vocês, eu quero encorajar, alguns de vocês estão muito dispostos e disponíveis na mão do Senhor. A começar em sua casa, a começar no ambiente de trabalho, a começar onde você estuda, a começar aqui na igreja, a começar pelo propósito de Deus, a missão de Deus ao redor do mundo, e vocês estão dispostos, vocês estão enxergando, vocês estão se envolvendo, vocês estão se perguntando, como que Deus quer me usar? Mas talvez alguns estão assistindo, ou talvez alguns não estão nem enxergando isso. Aqui está alguém que está com a vida ganha, sossegada, mas está inquieto, está se perguntando, está ouvindo, está lamentando, está chorando, porque quer ver os propósitos do Senhor acontecendo. Ah, meus irmãos, é tão fácil, eu e você, tão fácil a gente se deixar distrair, a gente se deixar levar o seu coração por focos de vida, por propósitos de vida, por objetivos de vida que não são alinhados com os propósitos de Deus. Deus vai fazer a sua missão, e Ele nos chama, nos salva, nos regenera, nos faz povo dEle, família dEle, por meio do qual Deus quer fazer a sua missão. Portanto, nós dizemos ao Senhor e dissemos, quais são as ordens, Senhor? Onde é que eu me encaixo? Disposição. Disposição para ver, para enxergar. Ele não está simplesmente voltado para a sua própria vida, para as suas coisas, mas está pensando em Deus. É interessante se você olhar no capítulo 2, versículo 12, que nós percebemos que nessa disposição de coração do servo de Deus, Neemias, ele diz, interessante algo no capítulo 2, versículo 12, então à noite me levantei, já estava lá em Jerusalém, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém, o que, meus queridos? O que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. É interessante que aqui nós percebemos esta ação que nós encontramos nas Escrituras, esse aspecto duplo, que Deus está trabalhando, Deus está nos convencendo, Deus está movendo no nosso coração, mas ao mesmo tempo eu me disponho em suas mãos para a obra. E Neemias confessa, dizendo, o que Deus havia colocado, o que me pusera no meu coração. Quando estou aberto, quando eu não estou preso a nada, mas preso a Deus e seus propósitos,
A vela do barco está pronta. Se o vento bater, vamos. Não por um sonho vazio, não por aventura, não por outras motivações que não sejam. Qual é o propósito do Senhor nisso? O Senhor está aqui minha vida. O Senhor está aqui meus filhos. O Senhor está aqui os meus negócios. O Senhor está aqui a poupança. O Senhor está aqui meu conhecimento que o Senhor me deu. O Senhor está aqui, minha vida, e o que sou, e o que tenho, que na verdade não pertence a mim mesmo, estão à tua disposição. Para fazer a obra que também é tua. Amém, meus irmãos? E o amém não foi muito bom, né? Mas quando olhamos para essa obra grandiosa do Senhor, se você tem coração com Deus e está entendendo, você fala assim, quem eu sou, Senhor? O que é o copeiro do rei, exilado na Babilônia, para caminhar, fazer toda essa viagem para chegar em Jerusalém e encontrar aquela terra devastada, aqueles muros derrubados, inimigos ao redor, um povo desencorajado. Quem sou eu? Vem o segundo aspecto. Dependência. Não sou eu. Não sou eu o foco. O foco é Deus. Nós não temos um Deus pequeno. Nós temos um Deus poderoso que faz grandes coisas por meio dos fracos, por meio dos pequenos, por meio daqueles que estão dispostos em suas mãos. O texto vai dizer o quê, meus queridos irmãos? O texto vai dizer que Neemias ouviu isso, está lamentando, está chorando, mas ele está orando. Ele está conversando com Deus. Quando a gente pega do momento que ele ouve a notícia e do momento que ele apresenta o pedido ao rei, passam-se 4 meses. Nesse período, e mesmo antes desse período, ele está focado no Senhor. Mas quando ele ouve essa notícia, ele está disposto e vive essa dependência do Senhor. Olha só a oração que ele faz. E na oração você percebe que ele ora para o Senhor, ele olha para Deus, para Yahvé, o nome de Deus, o nome que Deus apresenta em sua aliança. Olha para o Senhor e reconhece a pessoa do Senhor, o seu poder, o seu propósito, as suas promessas. Ele olha para si mesmo e para o povo e percebe a sua pequenez, o seu pecado. E ele pede ao Senhor, perdão, Senhor, provê, me faça ser bem-sucedido. No versículo 11, hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem, grande rei, Artaxerxes, rei da Pérsia. Que coisa bonita, meus irmãos. Isso mostra para nós que a gente se vê pequeno, mas a gente se dispõe, mas nós temos um Deus grande. Olha o texto que diz, versículo 4, perante o Deus dos céus. Versículo 5, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus majestoso, o Deus que já havia se apresentado e afirmado o seu poder em toda a história de Israel. É esse Senhor que me achego, o Deus dos céus, grande e temível, o Deus que guarda a aliança, o Deus que demonstra misericórdia, a palavra hesed, esse amor leal de Deus. Essa manifestação da sua bondade e da sua insistência em amar o seu povo, apesar da rebeldia, de desobediência. A misericórdia do Senhor. Para com aqueles que amam. O texto diz, estejam, pois, atentos teus ouvidos. Observe nesse texto quantas vezes aparece a palavra servo, servos. 7 vezes. Ele chama, eu sou servo, o povo é teu servo, Moisés é teu servo. É uma atitude de humilhação, uma atitude de entrega, Senhor, quem sou eu? E observa que ele confessa os pecados. É muito interessante, versículo 6, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Neemias se inclui. Ele não fala assim, os antepassados, que gente mais sem vergonha, não prestava. Mas agora, não, ele se inclui, ele é solidário, ele se vê quebrantado
ele se vê pequeno, ele se vê pecador, e ele se achega a esse Deus que sabe que é um Deus que não se esquece da aliança, e é um Deus de misericórdia, e é um Deus poderoso para mover quem quer que seja, até o homem mais poderoso do mundo, Artaxerxes, para que seus propósitos se cumpram. Gente, isso é maravilhoso. Eu não sei se você consegue perceber isso. É interessante que se você ler Esdras capítulo 4, você vai ver que esse mesmo rei havia proibido a reconstrução dos muros. Houve uma tentativa anterior para reconstruir. Mas aí os inimigos ao redor de Israel começaram a fazer acusações e ameaças, escreveram uma carta, enviaram para o rei, e o rei deu ordem para cessar a obra. Esse rei Artaxerxes não é bonzinho. Ai, que homem mais bonzinho, né? Ouviu o pedido de Neemias tão fácil. Ele pergunta para Neemias, o que você quer? Esse homem matou seu irmão, 2 irmãos. Ele matou 2 irmãos. E ele matou o assassino de seu pai. Mas Neemias sabe que tem um Deus acima de todos os poderes humanos e controla a história. Portanto, ele chega diante do Senhor, reconhecendo todas essas verdades. Você olha a oração de Neemias, você percebe que está encharcado da palavra de Deus, está embasado no caráter de Deus, está embasado nas promessas do Senhor. Ele cita muitas vezes Deuteronômio aqui. Por exemplo, quando ele fala no versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, se transgredisse. Ele está citando o Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 30, que Deus havia prometido, olha, se vocês me desobedecerem, eu vou disciplinar vocês, mas se vocês se converterem, eu vou restaurar vocês. Senhor, é interessante que Neemias não está orando para os seus benefícios. Senhor, ele está orando com base nos propósitos de Deus. E essa deve ser sempre a nossa oração. Quando nós estamos dispostos a enxergar e nos envolver na missão de Deus, nós estamos em dependência, falando com esse Deus que está fazendo a sua missão. Senhor, move, olha os teus propósitos. Eu tenho percebido em tua palavra os teus propósitos. Faça a tua obra, Senhor. Segundo a vontade de Deus, Ele nos atende. Tiago nos repreende dizendo que vocês não recebem porque vocês não pedem. Mas também quando pedem para os seus próprios prazeres. E eu não atendo. Prazeres distorcidos e mundanos. Mas quando nós estamos dispostos, enxergando esse propósito de Deus, a gente vai até Ele, e é com base nisso que nós clamamos. Eu não estou clamando só para eu ter saúde, para os meus filhos irem bem. Nada, não é errado orar isso, mas não estou orando por essas coisas. A nossa vida tem que girar em torno da pessoa de Deus, da sua palavra e das suas promessas, seus propósitos. Então, Senhor, faça com que meu filho seja bem-sucedido. Por que ser bem-sucedido? Faça que os meus negócios prosperem. Por que prosperar? Faça com que eu tenha saúde. Por que ter saúde? Faça com que eu viva mais. Por que viver mais? Faça com que saia da UTI. Por que sair da UTI? As nossas orações devem ser direcionadas a esse Deus que não está preso a atender os nossos pedidos e caprichos sem considerar os seus propósitos. Portanto, eu e você, uma vez estamos encharcados da sua palavra, entendendo isso, vamos até Ele em oração, na dependência, e dizendo, Senhor, estou disposto, mas Senhor, quem sou eu? Eu demonstro minha dependência. É muito interessante, meus irmãos, se você ler Neemias, você vai perceber quantas vezes ele está orando, quantas vezes. Ele faz essa oração aqui em Neemias capítulo 1, capítulo 2. Vá comigo, capítulo 2. Os irmãos estão comigo? Alô? Vou fazer que nem o fubá, né? Alô? Estão comigo? Hã? Alô?
É assim? Estou aprendendo. Rapaz, pregar aqui é difícil, cara. Nossa, substituir o pastor aqui é complicado. Versículo 4, capítulo 2. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, orei ao Deus. Aquela oração rápida. Ele já estava orando e ora de novo. Capítulo 4 de Neemias, versículo 4. O que diz? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Aí ele ora, versículo 5. Olha o versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus. Versículo 14. Lembrai-vos do Senhor. Aí, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, 19 diz assim: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz para este povo. E assim vai, o tempo não permite. Você vai vendo Neemias várias vezes no livro. Neemias está orando e levando outros também a orar. Dependência. Além disso, você percebe Neemias reconhecendo que o sucesso, que o acontecimento da reconstrução dos muros não é por sua estratégia, por sua força, por sua capacidade, mas é a boa mão de Deus. Olha só, capítulo 2, versículo 8, quando ele diz assim: e o rei mas deu tudo aquilo que ele havia colocado e até mais. Por quê? Versículo 8, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Capítulo 2, versículo 18, eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Versículo 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E assim por diante, você pode continuar depois vendo. Observe essa dependência. Vamos a ele em oração? E qualquer movimento que aconteça, de avanço, ou de retrocesso, ou de oposição, para vencer os inimigos, Neemias sempre está dizendo, precisamos de Ti, Senhor. Dependemos do Senhor. Primeira qualidade que nós vimos é disposição para enxergar e se envolver na missão de Deus. A segunda qualidade é dependência dEle para a gente fazer isso. E a terceira qualidade é diligência. Não é porque estamos dispostos e dependemos do Senhor que não teremos dificuldades. Vamos encontrar oposição, vamos encontrar hostilidade. É muito interessante isso. A missão é de Deus, Ele poderia eliminar todos os obstáculos se quisesse, mas Ele permite os obstáculos, o inimigo, as dificuldades, fazem parte da realização da missão. Ontem, acho que muitos de vocês viram a notícia, eu não os conheço, talvez alguns de vocês conhecem, uma família missionária em Angola, cuja filha foi assassinada. Meu Deus, estou servindo ao Senhor aqui em Angola, eu estou entregue em Tuas mãos, e é isso que acontece. E a gente sabe, em vários lugares desse mundo, em que nossos irmãos que estão engajados na missão, sendo servos e crentes, sejam missionários ou não, enfrentam lutas. Mas você vê a diligência de Neemias. Capítulo 2, você vê a diligência quando ele se apresenta ao rei triste. Ele estava tão tocado que ele não foi capaz de fazer teatro, fingir na presença do rei. Era costume dessa função de copeiro chegar perante o rei sorrindo, como se tudo estivesse bem. Neemias não conseguiu fazer isso. Tanto é que o rei percebeu e falou assim: você não está doente, você não fica assim, só pode ser tristeza do coração, Neemias. E aí o texto diz que ele temeu, na verdade, sobremaneira, porque o rei podia falar assim: cara, você está morto. E aí ele vai perante o rei, ele conversa com o rei de maneira muito graciosa, muito respeitável, muito humilde,
O rei faz perguntas, ele tem planos. Nos 4 meses, não ficou só lamentando e chorando, jejuando e orando, ele também fez planos. Rei, eu preciso disso, eu preciso dessa carta, eu preciso disso. Até uma escolta ele conseguiu obter, não sabemos se pediu ou não. Esdras não teve, Neemias teve. E a diligência de chegar até Jerusalém, a diligência de observar a destruição, a diligência de motivar o povo, a diligência de enfrentar as dificuldades, porque o texto diz, capítulo 2, versículo 10, olha comigo, capítulo 2, versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, era ali na Samaria, um governador daquela região ao norte de Judá. Tobias, o servo amonita de Amon, a leste de Judá. No capítulo 2, mais no final, versículo 19, mais um sujeito se apresenta, chamado Gesem, o arábio, né, que dominava uma região bem maior da parte noroeste de Judá, e a parte sul também. Esses se apresentam muitas vezes criticando, ameaçando, causando intrigas, ridicularizando o projeto de reconstruir os muros. Ele tem muita dificuldade, Neemias enfrenta muita dificuldade com esses inimigos. E até o próprio povo, se você olhar no capítulo 4, versículo 10, nós temos aqui o registro que o próprio povo desanimou, perdeu a visão, ficou desconsolado, quis desistir. Capítulo 4, versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Não dá, Neemias, é muito grande essa obra, está difícil. Gente, talvez havia pouco mais de 2.000 metros de extensão para a reconstrução dos muros largos e altos. Tirar o entulho e reconstruir. Dificuldades na missão, mas nós podemos ter diligência. A diligência na dependência do Senhor, a diligência de crer que Ele está conosco, porque o propósito é dele. Meus irmãos, eu quero terminar com um princípio que eu coloquei para vocês. Deus está em missão e nós somos o quê? Convocados a enxergar, nos envolver e enfrentar suas dificuldades juntamente com Ele. Quais qualidades? Disposição, dependência e diligência. Isso começa aonde, meus irmãos? Isso começa em sua casa, começa comigo. Talvez você tenha muros derrubados à sua volta. Talvez você está engajado na missão de Deus, mas tem as dificuldades. Pense na sua casa, talvez seu casamento, talvez sua família, talvez seus negócios, a educação dos seus filhos, o cuidado com seus funcionários, o lidar com os seus empreendimentos. Ou você que está engajado num grupo pequeno, está evangelizando alguém, está discipulando alguém, está enxergando, está dizendo, Senhor, estou aqui, e continue dizendo, Senhor, estou aqui, eu quero te servir, estou disposto. Não dá desculpas, não tenho tempo, não tenho condição, não tenho capacitação, não tenho os recursos. Não estão em nós as respostas. Está no Senhor. E aí eu vou com dependência. Senhor, mova o coração. Senhor, mova o rei. Senhor, me dá os recursos. Senhor, prospera as obras das nossas mãos. Mas tudo focado nos propósitos que o Senhor tem. Não são os meus propósitos, os meus sonhos, mas os propósitos do Senhor. E aí vem a diligência, porque tem abatimento. Talvez alguns de vocês estão dispostos, dependendo do Senhor, estão sendo diligentes, mas têm dificuldades, resistência, oposição. As coisas não acontecem, o resultado não vem. Mas continue diligente, sabendo que no Senhor a nossa obra não é em vão. Eu queria que você pudesse fechar seus olhos, baixar a cabeça, pensar um pouquinho no que você ouviu.
Nós temos esse registro bíblico que ao longo dos séculos do povo de Deus tem sido tão encorajador diante da obra do Senhor que é impossível na nossa força. O Senhor faz, mas faz por meio daqueles que se dispõem, que dependem e que diligentemente servem, contando com a graça do Senhor. Eu gostaria de encorajar você, meu irmão, minha irmã, a realmente dizer: Senhor, estou aqui. Senhor, quero te servir. Talvez alguns de vocês já estão bem engajados. Continue dependendo do Senhor. Continue diligentes na força do Senhor. Talvez alguns de vocês precisam acordar. Talvez alguns de vocês tenham sido seduzidos por propostas de vidas que não levam a nada, que não atendem os propósitos de Deus para a sua vida. Você está se entregando, se consumindo, gastando a sua energia, focado em realizações que não são as de Deus. Volte-se para o Senhor. Volte-se para a palavra. Volte-se para o propósito eterno do Senhor de fazer discípulos do Senhor Jesus, de todas as etnias, de todos os povos, de manifestar a sua glória em todas as nações. Talvez você se veja pequeno, e de fato é assim que devemos nos ver. Quem sou eu? Como o apóstolo Paulo, um gigante de Deus, disse: eu sou fraco, mas é na fraqueza que o poder de Deus é ressaltado, é percebido, e Deus é glorificado. Amém. Diga isso ao Senhor: Senhor, o pouco que tenho, o pouco que sei, a pouca saúde, seja o que for o pouco, na mão do Senhor é multiplicado. Deus não vai pedir de nós o que nós não temos condições de fazer. Deus tem aspectos particulares também para cada um, mas Ele quer ver em nós essa disposição, independência e diligência. Ah, Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, poderosa, viva, verdadeira. Que ela continue, Senhor, falando conosco hoje e durante os próximos dias e anos da nossa vida, lembrando-nos, ó Deus, dessas verdades, desses princípios eternos, para nos encorajar, nos alertar, nos alimentar, dia a dia, na Tua dependência, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.